Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía fina naquela noite, como se o céu também carregasse um segredo pesado demais para guardar. As luzes da cidade tremulavam ao longe, refletidas nas poças que se formavam no asfalto, criando um cenário quase irreal, bonito, mas melancólico. Era nesse silêncio quebrado apenas pelo som da chuva que ela caminhava com passos lentos e inseguros, como se cada movimento exigisse um esforço que ninguém mais podia ver. Clara nunca foi uma pessoa fraca. Pelo contrário, sempre foi conhecida por sua determinação silenciosa, por suportar tudo sem reclamar. Mas havia algo dentro dela que ninguém conhecia. Uma dor invisível crescente que não podia ser explicada pelos médicos nem aliviada por remédios. Uma doença sem nome, sem diagnóstico e sem cura. Ou pelo menos era isso que ela acreditava. Nos últimos meses, os episódios tinham se tornado mais intensos. Às vezes, seu coração acelerava sem motivo, sua respiração falhava, e uma dor estranha tomava conta do seu corpo, como se algo estivesse consumindo sua energia de dentro para fora. Em outros momentos, ela simplesmente perdia as forças, como se a vida estivesse escapando lentamente entre seus dedos. Mas o mais estranho era que isso não acontecia sempre. Havia momentos raros, quase impossíveis de explicar, em que tudo simplesmente desaparecia. A dor sumia. A respiração voltava ao normal. Seu corpo se sentia vivo novamente. E esses momentos tinham algo em comum. Clara não sabia dizer exatamente quando começou. Talvez tenha sido naquele primeiro encontro inesperado, quando esbarrou nele na biblioteca e sentiu uma calma inexplicável tomar conta de si. Ou talvez naquela noite em que, ao tocar sua mão por acaso, a dor que a consumia simplesmente desapareceu. Como se ele fosse a resposta. Como se ele fosse a cura. Mas isso não fazia sentido. Ele não era médico. Não tinha qualquer explicação lógica para o que acontecia. Era apenas um homem comum, ou pelo menos, era isso que parecia. Frio, reservado, com um olhar profundo que escondia mais do que revelava. Alguém que mantinha distância de todos, exceto dela. E isso era o que mais a assustava. Porque quanto mais ela precisava dele, mais ela sentia que havia algo errado. Algo que ele não estava contando. Algo que ligava os dois de uma forma que ia muito além de coincidência. Naquela noite, sob a chuva, Clara finalmente chegou ao limite. A dor voltou mais forte do que nunca. Seu corpo cedeu, seus joelhos tocaram o chão molhado, e sua respiração se tornou irregular. Ela levou a mão ao peito, tentando conter o sofrimento, mas era inútil. Era como se algo dentro dela estivesse se quebrando. E então ele apareceu. Como sempre. Sem aviso. Sem explicação. Apenas lá. Seus passos eram firmes, mas seus olhos carregavam uma preocupação que ele nunca demonstrava. Ele se ajoelhou diante dela, ignorando a chuva que encharcava suas roupas e por um instante hesitou. Como se soubesse exatamente o que precisava fazer. Como se tivesse medo das consequências. Clara ergueu os olhos, já sem forças, e sussurrou com dificuldade. E por que isso só para quando você está perto? Ele não respondeu de imediato. Apenas estendeu a mão. E quando seus dedos tocaram os dela, tudo parou. A dor desapareceu. O mundo silenciou. E aquela mesma luz suave, quase imperceptível, surgiu entre eles, um brilho quente que contrastava com o frio da chuva. Clara arfou surpresa, sentindo seu corpo voltar à vida como se tivesse sido resgatado do abismo. Mas o olhar dele não era de alívio. Era de medo. Um medo profundo. Porque naquele momento ele sabia que aquilo não era apenas uma coincidência. Era um destino. E talvez uma maldição. A manhã seguinte chegou sem aviso, trazendo uma luz pálida que atravessava as cortinas do quarto de Clara. O silêncio era estranho, quase desconfortável, como se algo tivesse mudado, e de certa forma tinha. Ela abriu os olhos lentamente, sentindo o corpo leve demais. Sem dor, sem aperto no peito, sem aquela sensação constante de estar prestes a desmoronar. Por um breve instante, Clara pensou que tudo aquilo da noite anterior pudesse ter sido apenas um sonho. A chuva, a queda, o desespero, e ele. Talvez sua mente tivesse criado tudo aquilo para escapar da realidade cruel que vivia todos os dias. Mas então, ao se sentar na cama, percebeu algo que fez seu coração acelerar. Sua mão ainda estava levemente quente. Como se o toque dele ainda estivesse ali. Clara franziu a testa, tentando organizar os pensamentos. Aquilo não era normal. Nada daquilo era. Ela já tinha passado por consultas, exames, hospitais, e ninguém jamais conseguiu explicar o que estava acontecendo com ela.
E agora, de repente, um simples toque era capaz de fazer desaparecer algo que a medicina não conseguia entender? Não fazia sentido. E ainda assim, era real. Determinada a não ignorar mais aquilo, ela se levantou e se preparou rapidamente. Seus movimentos eram mais firmes do que nos últimos dias, quase como se estivesse recuperando uma parte de si que acreditava perdida. Ao se olhar no espelho, percebeu algo ainda mais inquietante. Sua expressão parecia viva. Fazia tempo que não se via assim. Mas a sensação de alívio durou pouco, porque junto com ela veio a dúvida. Quem era ele de verdade? Clara saiu de casa sem hesitar. Precisava encontrá-lo. Precisava de respostas. Não importava o quão absurdo tudo aquilo parecia, ela não podia mais fingir que era coincidência. As ruas estavam movimentadas, pessoas indo e vindo sem imaginar o caos silencioso que ela carregava por dentro. Cada passo aumentava sua ansiedade. E no fundo, havia um medo crescente. O medo de descobrir algo que talvez não estivesse pronta para enfrentar. Ela chegou ao café onde costumava vê-lo. O mesmo lugar onde, dias atrás, seus caminhos começaram a se cruzar com frequência inexplicável. O ambiente estava cheio, o som de conversas e xícaras contrastando com o turbilhão em sua mente. Seus olhos procuraram por ele imediatamente. E então, lá estava. Sentado no canto como sempre. Sozinho. Imóvel. Como se o mundo ao redor não existisse. O coração de Clara disparou. Por um momento ela hesitou. Algo dentro dela dizia para não se aproximar, que havia perigo naquele silêncio, naquele olhar distante. Mas era tarde demais para recuar. Ela caminhou até ele, passo a passo, até parar bem na sua frente. Ele ergueu os olhos lentamente, como se já soubesse que ela viria. E aquele olhar, frio, profundo, mas por um segundo, preocupado. Precisamos conversar, disse Clara, tentando manter a voz firme. Ele não respondeu de imediato. Apenas a observou, analisando cada detalhe do seu rosto, como se estivesse procurando algo, ou confirmando algo. Você não deveria estar aqui, disse ele finalmente em um tom baixo. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. E você não deveria saber disso, rebateu ela, sem desviar o olhar. E o que está acontecendo comigo? O silêncio caiu entre os dois, pesado. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Você não entenderia. Então me faça entender. A tensão aumentou. Algumas pessoas ao redor começaram a notar, mas Clara não se importava. Nada importava mais do que aquela resposta. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos, claramente incomodado. Clara, quanto mais você se aproximar de mim, mais perigoso isso vai se tornar. Ela congelou. Perigoso, para quem? Ele abriu os olhos novamente. E dessa vez não havia mais frieza. Apenas uma verdade difícil de esconder. E para você? O coração dela apertou, mas não de dor, de medo. E ao mesmo tempo de algo que não conseguia explicar. Então por que sua voz falhou por um segundo? Porque quando você me toca, tudo para. Ele não respondeu. Mas seu silêncio disse tudo. Porque naquele instante, Clara percebeu algo ainda mais assustador do que a própria doença. Ela precisava dele. E ele estava tentando se afastar. O silêncio entre eles não durou muito, mas o suficiente para mudar tudo. Clara saiu do café com o coração em desordem, cada palavra dele ecoando na sua mente como um aviso que ela se recusava a aceitar. Perigoso para você. Aquilo não fazia sentido, não depois do que ela tinha sentido na noite anterior. Não depois de perceber que, pela primeira vez em tanto tempo, ela podia respirar sem dor. E ainda assim o olhar dele não mentia. Havia verdade ali. Uma verdade que ele estava escondendo. Mas Clara já tinha passado tempo demais fugindo de respostas. E pela primeira vez ela decidiu fazer o oposto. Ela o seguiu. Do lado de fora a chuva tinha parado, mas o ar ainda carregava o peso da tempestade. Ele caminhava rápido, como se soubesse exatamente para onde ir, ou como se estivesse tentando fugir dela. Espera! Gritou Clara, correndo atrás dele. Ele parou, lentamente, sem se virar. Eu disse para você não me seguir, falou com a voz mais dura do que antes. Clara respirou fundo, aproximando-se até ficar a poucos passos dele. E eu disse que preciso de respostas. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então ele se virou. E dessa vez não havia mais como esconder. Seus olhos estavam diferentes. Mais intensos. Como se algo dentro dele estivesse despertando. Você não entende o que está pedindo, disse ele, quase em um sussurro. Ah, então me mostra. O desafio na voz dela foi suficiente. Ele hesitou, mas foi apenas por um instante. Porque no segundo seguinte, algo mudou no ar. Um vento leve atravessou a rua vazia. As luzes ao redor piscaram. E Clara sentiu,
aquela sensação novamente. Aquela energia invisível familiar que fazia seu coração acelerar sem dor. Ele deu um passo à frente. Se eu fizer isso, não tem volta. Clara não recuou. Eu já passei do ponto de voltar. E então, ele segurou sua mão. Mas dessa vez foi diferente. A energia não veio suave. Veio intensa. Como uma onda. Uma luz forte surgiu entre os dois, muito mais brilhante do que antes, envolvendo seus corpos. Clara sentiu algo atravessar seu peito, não dor, mas uma presença. Como se algo dentro dela estivesse respondendo àquilo. Sua respiração falhou por um segundo. E então, imagens. Fragmentos. Memórias que não eram dela. Um lugar antigo. Um céu vermelho. Pessoas correndo. E ele, ao seu lado. Sempre ao seu lado. Clara soltou a mão dele, ofegante, recuando alguns passos. O que foi isso? Ele a observava em silêncio. Mas agora não havia mais como negar. A verdade. O coração dela disparou novamente. Que verdade? Ele se aproximou devagar, como se cada passo fosse pesado. Você não está doente, Clara. Ela ficou imóvel. Então o que eu tenho? Ele parou diante dela. E dessa vez sua voz saiu baixa, mas firme. Você está incompleta. O mundo pareceu parar. A incompleta. Parte de você não está aqui. Clara sentiu um frio percorrer seu corpo. E isso é impossível. Não para nós. Ela balançou a cabeça, confusa, assustada. Nós. Ele fechou os olhos por um segundo. Como se finalmente estivesse aceitando algo que tentou negar por muito tempo. Eu não sou apenas alguém que você encontrou por acaso. O silêncio voltou mais pesado do que nunca. É então quem é você? Ele abriu os olhos. E dessa vez não havia mais distância. Apenas verdade. Eu sou a razão pela qual você ainda está viva. As palavras atingiram Clara como um choque. Isso não faz sentido. Faz, respondeu ele, aproximando-se mais. Porque a parte que falta em você está ligada a mim. Ela sentiu o coração falhar. Ligada, como? Ele levantou a mão, hesitando por um instante, antes de tocar suavemente o rosto dela. E no momento em que seus dedos fizeram contato, a luz voltou. Mais forte. Mais profunda. E Clara sentiu tudo. A dor, a perda. E algo ainda maior. Um vínculo. Algo que existia muito antes daquele momento. Muito antes daquela vida. Lágrimas escorreram por seu rosto sem que ela percebesse. Eu conheço você. Ele não respondeu. Porque ele sabia. Sempre soube. E naquele instante, Clara finalmente entendeu. Sua doença não era uma doença. Era uma separação. E ele era a única cura. Mas também o maior perigo. Porque se aquilo que os ligava fosse completo novamente, talvez nenhum dos dois sobrevivesse.